Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O centro obstétrico do Hospital Conceição, na capital, vai passar por reforma e, por isso, a partir de hoje, reduziu o número de atendimentos às gestantes. Serão atendidas apenas as pacientes encaminhadas pelos postos de saúde de Porto Alegre, localizados na região norte, eixo Baltazar, referência para a maternidade. A reestruturação deve durar de 6 a 8 meses. Hoje, o centro funciona no segundo andar do hospital, mas no período da obra vai ser transferido para esta sala no primeiro andar. A capacidade vai ficar reduzida em 40%. O Hospital Conceição realiza cerca de 400 partos por mês. A reforma vai melhorar a infraestrutura de atendimento às gestantes para se adequar ao modelo da rede cegonha do Ministério da Saúde. O investimento é de 5 milhões. Nossa proposta é adequar a unidade para oferecer uma melhor ambiência para os nossos usuários, né? Que eles venham a ter mais privacidade e que hoje em dia já está estabelecido que a mãe tem direito a ter um acompanhante durante toda a sua internação na maternidade. E para que a gente possa propiciar uma área física melhor para as gestantes em trabalho de parto e seus acompanhantes, é que a gente está reformando a unidade. Até o término da reforma, as gestantes de outras cidades e de fora da região norte devem procurar outras maternidades. Trabalhadores da área da saúde em campanha salarial unificada fazem hoje um dia de protesto no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eles bloquearam a entrada para os ambulatórios que realizam consultas médicas. O acesso deve ser feito pela recepção central. O movimento dura 12 horas e termina às 7 da noite. As categorias exigem que os sindicatos patronais melhorem a proposta apresentada até agora. O Sindicato dos Hospitais oferece 3,5% de reajuste. O Sindicato dos Hospitais Beneficentes apresentou índice de 0%. O Hospital Moinhos de Vento lançou nesta manhã o seu novo centro de oncologia. Feito em parceria com o Instituto Ling, o espaço dispõe de tecnologia para pesquisas que buscam a cura do câncer. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o Rio Grande do Sul deve ter quase 40 mil novos casos de câncer ao longo deste ano. O serviço será voltado ao tratamento e diagnóstico dos 5 principais tipos de câncer: mama, próstata, colo retal, pulmão e hematológica. Eles têm uma atenção especial nossa pela prevalência. São muito comuns. O homem com câncer de próstata, 1 em cada 10 na sua vida vai ter. Mulher com câncer de mama, 1 em cada 10 vai ter câncer de mama. Então é evidente que nós temos que estar preparados para essa população. Então por isso que a gente tem um esforço especial nessas áreas. Mas nós estamos preparados para atender todos os tipos de tumores, na verdade. O centro surge da remodelação dos 3 pavimentos do serviço de oncologia do hospital, que realiza 1.100 tratamentos de câncer por ano. Com a novidade, a expectativa é ampliar o atendimento em 30%. Tudo isso com a ajuda de uma tecnologia pioneira no Brasil, o sistema Calypso. Como é que isso funciona na prática? Nós implantamos um sinalizador, um marcador. Podemos traduzir isso mais ou menos como se fosse um sistema GPS. À medida em que nós implantamos isso no tumor, é possível que no momento em que o paciente está recebendo a sua dose de radiação, o aparelho possa seguir onde está o tumor e aplicar isso com mais eficácia, com mais eficiência, diminuindo então a dose naqueles tecidos que estão em volta, que são os tecidos sadios. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o país deve registrar cerca de 600 mil novos casos até o ano que vem. Já para 2020, é esperado um aumento de 14% nos casos da doença. Nós observamos que alguns fatores de risco são extremamente importantes no aumento da taxa do câncer da mama. Por exemplo, obesidade. Baixa escolaridade, porque o paciente procura tardiamente o diagnóstico. Além disso, o tabagismo também envolve um fator de risco para o câncer de mama. Então, o que nos parece é que os diversos tipos de câncer, eles aumentam a sua incidência porque nós estamos vivendo mais e, consequentemente, estamos mais tempo expostos aos fatores de risco. O novo centro recebeu um investimento de 30 milhões de reais e foi batizado de Lídia Wong Ling, uma das voluntárias mais importantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer no estado.
Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Faz mínima de 11 e máxima de 18 graus. No Vale dos Sinos, tempo encoberto à tarde e noite com diminuição de nuvens. Em Novo Hamburgo, as marcas ficam entre 10 e 18 graus. No litoral norte, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Tramandaí, máxima de 18 graus. Madrugada com registro de granizo na Grande Porto Alegre. Imagens divulgadas pelo Twitter da Metsul Meteorologia mostram a quantidade de pedras que caíram no início da madrugada em Alvorada. Pela manhã, ainda era possível ver o acúmulo do granizo pela cidade. A instabilidade foi provocada por nuvens carregadas isoladas, decorrentes de um sistema de baixa pressão com uma massa de ar frio. Não houve relato de estragos. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o texto principal do projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. O governo federal recuou num dos pontos da proposta, desistindo da exigência de que os estados não poderiam conceder reajustes salariais aos seus servidores por 2 anos. O projeto aprovado pelos deputados ainda precisa passar pelo Senado. O alívio para o caixa dos estados é estimado em 50 bilhões de reais até 2018. E nesta terça-feira, o governador José Ivo Sartori se reuniu com o presidente interino Michel Temer. No encontro, Temer garantiu o apoio do governo federal para a conclusão de obras no estado, como a nova ponte sobre o Guaíba, em Porto Alegre. Durante a reunião, no Palácio do Planalto, Sartori também convidou o presidente para participar da edição deste ano da Expo Inter. O chefe do Palácio do Planalto garantiu a presença de representantes do Executivo Federal na cerimônia. Durante o encontro em Brasília, Sartori defendeu mudanças no Pacto Federativo para recuperar os estados e municípios. Já Michel Temer disse que a retomada das obras da Ponte do Guaíba é um símbolo do desenvolvimento e reaquecimento da economia gaúcha. Também reafirmou que está empenhado em garantir a conclusão do projeto até o fim de 2018. Na Serra Gaúcha, sol com poucas nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 7 e máxima de 16 graus. Em Passo Fundo, sol com aumento da nebulosidade à tarde, mínima de 5 e máxima de 16 graus também. Na região noroeste, céu claro com algumas nuvens. Em Ijuí, máxima de 17 graus. Veja daqui a pouco, a operação para coibir a venda de peças sem procedência auxiliou na redução de roubos de veículos na capital. E em instantes, sites ajudam a buscar preço melhor em tempos de inflação e variação do dólar. Na fronteira oeste, quarta-feira de sol e pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 6 e máxima de 19 graus. Em São Borja, as nuvens aumentam no decorrer da tarde, máxima também de 19 graus. Em Alegrete, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia, máxima de 19 graus. O segundo trimestre de 2016 registrou queda no número de roubos de veículos em Porto Alegre, mas o medo de assaltos ainda assusta os gaúchos. Colocar o carro na rua virou sinônimo de preocupação. Nós não nos sentimos seguros porque cada hora é um assalto. Eu não quero virar estatística, né? Então tem que estar sempre com os vidros fechados, tem que estar sempre atenta no trânsito. A gente cuida no estacionar, cuida no chegar no carro, no sair do carro. A gente está sempre apreensivo, sempre com medo, sempre se cuidando. Realmente não
não temos nenhum tipo de segurança, assim. E o medo não é em vão. O roubo de veículos cresceu 16% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. E os latrocínios aumentaram 34,8%. Aqui em Porto Alegre, se compararmos o primeiro semestre de 2015 com o de 2016, nós percebemos um aumento de quase 8% nos roubos de veículos. Mas para a Secretaria de Segurança Pública, a capital dá sinais de mudança, com uma redução de 10,17% no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro. A redução na estatística é creditada à Operação Desmanche, com foco em Porto Alegre e na região metropolitana, a fim de coibir a venda de peças sem procedência. A força-tarefa, que reúne Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP e Detran, já fechou 32 estabelecimentos irregulares, totalizando mais de 1.500 toneladas de sucata apreendidas. Nós percebemos que esses carros tinham destino, eles têm um valor econômico. Então, eles estavam sendo todos destinados aos desmanches, aos receptadores ilegais. No final do ano de 2015, nós aprovamos uma lei na Assembleia, a nova lei dos desmanches. Inclusive, outros estados vêm aqui ver como funciona, porque ela é inédita no país. A lei veio para ajudar e é um instrumento poderoso na mão da polícia de combate a esse tipo de delito criminal. Outro dado positivo é a taxa de recuperação de veículos roubados. A gente conseguiu aumentar o número de recuperações de veículos, né, passando da casa dos 60% no estado e mais de 50% aqui na capital. Isso é um número muito bom e que é um dado positivo que a gente possa comemorar. A expectativa é que as ações sejam intensificadas com os recursos disponibilizados na segunda fase do Plano Estadual da Segurança Pública e a possibilidade de contratação de novos agentes. Novidade na Expo Inter 2016. Diferente dos anos anteriores, a abertura oficial vai ocorrer no primeiro dia de feira do Parque Assis Brasil em Esteio. Historicamente, a solenidade ocorria junto com a premiação e o desfile dos campeões no último final de semana da feira. A mudança foi sugerida e construída junto com as entidades promotoras da Expo Inter para valorizar os vencedores da mostra agropecuária. A feira será aberta no próximo dia 27 e segue até 4 de setembro. O desfile dos campeões está agendado para o dia 2 de setembro. A direção do Banco do Estado do Rio Grande do Sul divulgou hoje pela manhã o balanço do primeiro semestre do ano. O lucro líquido foi de 389,6 milhões. O resultado é 14,6% superior ao registrado no primeiro semestre do ano passado. O desempenho reflete o aumento de margem financeira e a performance favorável de receitas de serviços. Na área operacional, houve redução em 12 meses de 4,2% em operações de crédito. Os ativos totais do banco totalizaram 67,9 bilhões, com incremento de 6,4% sobre o mesmo período de 2015. Os recursos captados e administrados atingiram 54 bilhões, 6,1% acima da posição registrada em junho do ano passado. A primeira fase de revitalização da Orla do Guaíba já está na metade. Hoje, o prefeito da capital assinou o contrato de financiamento internacional para o andamento das obras e outras melhorias. A assinatura ocorreu na manhã desta quarta-feira às margens do Lago Guaíba. O empréstimo a fundo perdido, assinado entre a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, vai repassar 92 bilhões de dólares. Apesar da formalização do financiamento, a quantia ainda não entrou na conta do município. O que falta é que o governo federal, que é o parceiro da CAF, porque não somos nós, é o governo federal, pague uma anualidade. Essa anualidade está atrasada desde 2014. Então, a CAF, para não abrir precedentes, deixou muito claro de que só conseguirá repassar recursos para qualquer contrato, nesse caso para Porto Alegre, depois que o governo federal
pagar a sua parcela da anuidade. Mais de 35 milhões de dólares do valor total devem ser utilizados ainda este ano. O montante também servirá para a pavimentação de ruas demandadas pelo orçamento participativo e para melhorias no sistema da Prosempa. Do montante, cerca de 50 milhões de dólares têm utilização prevista apenas a partir do próximo ano, na terceira fase de revitalização da orla. Com a gangorra do câmbio e a inflação ainda acima do esperado, os consumidores muitas vezes acabam perdendo a noção real dos preços. E no meio dessa confusão, alguns comerciantes aproveitam para elevar a margem de lucro de seus produtos. O valor dos eletrodomésticos, por exemplo, pode variar até 90% em lojas virtuais. Por isso, na hora de comprar, os brasileiros começam a descobrir as vantagens dos sites que fazem aquele trabalho chato de pesquisa e comparação de preços entre as diferentes lojas. Além da busca no conforto do lar, o consumidor também pode conseguir descontos generosos, que não estão disponíveis aí nas lojas físicas. Para quem deseja pagar menos por um eletrodoméstico, o jeito é bater perna e pesquisar. Como essa professora que pensa em comprar um fogão. Estou olhando, vim fazer uma pesquisa de preço. O que está achando 899? Não, estou achando salgado, por isso eu vou dar uma olhada. Como é a primeira loja que eu entrei, é que tem que ver também o que o produto oferece, né? Sim. Senão, não vale a pena. Luiz Fabiano, descontente com os preços do mercado, negocia com o vendedor um forno elétrico. Minha bastante, eu vim lá da Zenha pesquisando. O valor, e achei aqui por diferença de 40 pila. E vale mesmo muito a pena garimpar ofertas, porque além de os eletrodomésticos da linha branca estarem 17% mais caros no último ano, produtos do mesmo modelo têm uma diferença de até 90% entre uma loja e outra. Essa variação aparece principalmente nos sites de pesquisa, uma excelente ferramenta para o consumidor que busca economizar sem sair de casa. Para se ter uma ideia, a mesma geladeira que custa cerca de R$ 1.700 em uma loja é vendida por quase R$ 3.000 em outra, praticamente o dobro do valor. Além dos custos com energia elétrica, impostos e alta do dólar, essa oscilação de valores tem outros fatores. Quando nós estamos mergulhados numa deflação, que foi o IPCA mostrou que no mês de julho nós tivemos uma deflação, os preços relativos, ou seja, a distorção acontece. Tem muitos comerciantes que permanecem os mesmos preços, outros para vender eles baixam repentinamente o preço e outros efetivamente podem até aumentar lucrando com a crise. Na hora de comparar preços pela internet, devem ser levados em conta a credibilidade do estabelecimento, o valor do frete e a política de troca. Seja através de sites ou na loja física, o fundamental é que o consumidor faça uma boa compra sem sentir no bolso. Pesquisando. É o jeito, né? Sim, senão não dá, né? Aí não dá no orçamento. Pois é, em tempos de crise, aí, colocar as contas em dia também é um desafio para a maioria das famílias. A situação se complica ainda mais para quem não tem o hábito de organizar os pagamentos do mês. Na reportagem da TV Univates, conheça algumas dicas para manter o orçamento familiar no azul. Controlar os gastos do mês é compromisso de cada família. Contas de energia, água e internet fazem parte da rotina. Um orçamento mensal de entradas e saídas pode ajudar. É fundamental que as famílias façam um controle das suas receitas e despesas. Nesse aspecto, é muito relevante que todas as pessoas na família participem e ajudem nesse controle. Se a definição familiar é pelo uso de uma planilha, de um aplicativo, ou mesmo uma agenda, uma folha de papel, o instrumento utilizado para controle, para registro, não tem tanta relevância. A relevância está, sim, em todos na família participarem e controlarem as despesas e receitas para que isso possa ser usado para a gestão financeira familiar. Fernando mora com o irmão em um apartamento de Lajeado. Lá, as contas mensais são divididas. Geralmente, então, eu analiso o pagamento em si, dou prioridade, então, para as contas do apartamento, condomínio, luz, que são contas que a gente não tem como fugir, né, do dia a dia. Então, no momento que eu vejo o que eu gasto, se sobra,
que dá para ter um gasto a mais, eu disponibilizo, senão a gente acaba se segurando, né? Guardar dinheiro é importante, em algum momento pode fazer falta. Se a receita é maior que a despesa, significa que há um saldo, há um excedente, e esse excedente, então, deve haver um planejamento familiar para verificar as melhores alternativas de investimento. A tecnologia auxilia quem não gosta de trabalhar com papel. Aplicativos de banco e de controle financeiro ajudam na manutenção das contas diárias. Expo Noivas apresenta as novidades do mercado de casamentos. Além dos tradicionais vestidos de noiva e decorações, a feira que encerra hoje em Montenegro, no Vale do Caí, também conta com desfiles, música e degustações. Quem está planejando um matrimônio pode visitar o evento no Clube Rio Grandense a partir das 5 da tarde. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Na região central, quarta-feira de sol com aumento da nebulosidade à tarde. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 7 e 17 graus. Em Santa Maria, aumento de nuvens no decorrer do dia. A máxima também atinge os 17 graus. Em Cachoeira do Sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 7 e máxima de 17 graus. Veja a seguir, casa construída no início do século XX em Sarandi se transforma em museu. Região da campanha com sol e aumento da nebulosidade à tarde. Em Bagé, faz máxima de 18 graus. Em Pelotas, tarde de sol com diminuição de nuvens à noite. As marcas variam de 8 a 17 graus. No litoral sul, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Rio Grande, máxima de 16 graus. Nesta semana, a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre inaugura um novo projeto. Trata-se de discutir questões ligadas à saúde mental a partir de filmes que abordam os conflitos psicológicos do ser humano. A primeira edição ocorre neste sábado, com a exibição do longa argentino Relatos Selvagens, na usina do gasômetro. Para falar tanto do filme quanto da iniciativa, já está conosco a jornalista da FM Cultura, a Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? E olha, que oportunidade boa de não só ver ou rever, né, já que esse filme teve grande sucesso, e discutir Relatos Selvagens, esse filme do Damien Zifron, e que é um filme argentino de 2014, e que justamente um dos pontos fortes dele, e por isso, né, tanto sucesso de público quanto de crítica, pra gente ter uma ideia, lá em São Paulo ele ficou 1 ano em cartaz. Aqui no Rio Grande do Sul, acredito que tenha ficado mais ou menos esse período também. O forte desse filme é justamente ele conseguir falar com as pessoas, porque ele vai buscar situações limites. Por exemplo, ele tem 6 histórias, uma delas é de um sujeito que recebe uma multa, ele se sente injustiçado, né? E ele vai acabar se envolvendo num processo burocrático e vai perder a paciência. E vai buscar a justiça de uma forma muito irregular. Mas quem em algum momento não se identificou com isso, né? Então esses 6 relatos selvagens vão mostrar aí toda a capacidade que a gente tem de um limite aí de perder a cabeça, dadas as situações da nossa sociedade. Então é a selvageria da sociedade levada ao extremo, e esses 6 relatos estão aí então para demonstrar isso. O elenco, grande elenco, Ricardo Darín, Dário Grandinetti, a Érica Rivas, que faz um dos casos do casamento, que é um dos mais célebres, e então a oportunidade de conferir sessão com entrada franca lá na PF Gastal, então o Cine Lipsan, que vai acontecer então no próximo sábado. Todo mundo lá, a gente reforça o convite, num evento gratuito que todos vão poder comentar. Então,
vão comentar com especialistas. Então é uma ótima oportunidade de conferir o filme e debater. E essa dica 1, né? A dica 2 é sintonizar a 107.7. Hoje é isso. A Biblioteca Pública do Estado, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, promoveu na noite de ontem a palestra O Machado de Assis do conto Anjo Rafael. O professor de História, Thomas Juliano, foi quem falou no evento, que teve entrada gratuita. O palestrante usou o conto de Machado de Assis para descrever o estilo, a história e as diferentes formas artísticas do escritor. A intenção do encontro foi de aproximar um público qualificado e consumidor de livros do acervo da biblioteca. Imagine se a sua casa virasse um museu nos próximos anos, para que os seus costumes fossem relembrados por todo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu em Sarandi, na região norte do estado. Uma das primeiras casas de alvenaria, construída no município em 1923, se transformou em um museu. Lá, os visitantes podem relembrar a época da colonização italiana e fazer uma viagem no tempo, que nos mostra a reportagem da UPF TV, nossa parceira na região. Centro Histórico do Imigrante é uma construção que começou lá no início da história de Sarandi. Sarandi foi colonizado em 1917, a casa foi construída em 1923. Ela tem as características da colonização italiana, quando vieram os imigrantes para Sarandi. Então, ele é um espaço para preservar e contar a nossa história, continuar propagando por gerações a história do município, a história dos imigrantes. Nós temos um acervo bastante variado e que traz toda a história do nosso município, com as características da colonização italiana e alemã predominantemente, né? Já que foram doadas, as peças foram recolhidas da comunidade sarandiense, então foram doações da comunidade, vieram junto com os imigrantes da Itália, da Alemanha, peças que são de 1853, que já tem vieram junto com os imigrantes para Sarandi. A casa pertencia à família Salame antes de ser repassada para a Prefeitura de Sarandi. A arquitetura é dos anos 20 e retrata uma residência tipicamente italiana. Quem passar por essa porta aqui, com certeza vai fazer uma viagem no tempo. Hoje, nós temos 112 metros quadrados de área construída. E são divididos, então, em 3 pisos, né? O porão, o térreo e o sótão, bem característico da época, bem diferente daquilo que a gente convive no dia a dia, né? E nós temos embaixo, aqui no térreo, nós temos toda uma questão de ambientes. Nós temos o quarto, sala, cozinha, escritório. E no sótão e no porão nós temos, então, objetos mais variados, não tão formando os ambientes em si. Nós convidamos toda a comunidade que quiser vir participar, que quiser vir conhecer o nosso Centro Histórico do Imigrante, para que possam vir até Sarandi. Vocês com certeza vão ser muito bem recepcionados. Dá para matar a saudade, dá para conhecer como era antigamente e vivenciar um pouquinho disso. Então eu deixo esse convite para vocês, com certeza não vão se arrepender. Você assiste agora. Canal Aberto volta amanhã. Você assiste agora o Plano de Jogo. Outras informações no segunda edição, às 7 da noite. Nós vamos encerrar com imagens de Santa Rosa, que faz 85 anos hoje. Parabéns, boa tarde. Boa tarde.